poderia ser pior. Só que muitos dizem, né, que o jogo ele é decidido quando os times entram em campo. Ontem eu estive lá no Maracanã, nitidamente parecia que o clima, assim, era completamente diferente. Que você fala. Os jogadores entrando cabisbaixo. Morosos. E aí, com menos de um minuto, o Manuel erra esse passe. Já dá uma pancada maior ainda. E aí, no lance seguinte, você tem uma chance do Henrique Almeida. E aí, meu amigo, logo a impressão que pareceu pra gente lá dentro do Maracanã era que o gol do América era questão de tempo. E quando terminou o primeiro tempo, todo mundo comentou, ficou barato. 2-0 ficou barato. O Diniz mexeu no time, voltou com o Caio Paulista na esquerda, para desespero da torcida. Natan voltou ao time titular na vaga do Matheus Martins. E aí, a mudança de peças não necessariamente é uma mudança de postura. Eu acho que a postura do Fluminense no primeiro tempo ela foi horrorosa, foi terrível. Olha, a dinâmica do apresentador, eu tô aqui falando com o Flávio, com o Carlos, às vezes olho a cola, olho pro telão, escuto o Herbert Reis e não dá pra olhar o tempo todo aqui. Mas eu tô olhando aqui agora, eu já vi pelo menos 6 defesas do Fábio, fora a bola pra fora. Sem dúvida. Gente, é muito... Ô, Carlinhos, podia ter sido uma goleada acachapante, Carlinhos. E assim, não dá pra menosprezar o América Mineiro porque o Mancini faz um grande trabalho. Mas pela posição que o Fluminense se encontra, pelo objetivo que o Fluminense tem, né? Era um jogo que o Fluminense tinha que vencer. E como você falou, foram várias oportunidades. Cara, o Fábio fez umas 5 defesaças. E assim, ficou realmente barato pro Fluminense. E é engraçado, né, GV, que a gente falava aqui que esse time do Fluminense, se tirasse a camisa do Flu, conseguiria jogar. E saberia que era o time do Diniz. Era só trocar passe, todo mundo ia saber onde se encontrar. Ontem, parecia que era um time em formação ainda. Parecia que era um time que nunca tinha jogado junto. E que são, assim, os questionamentos do trabalho do Diniz, né? Que ele começa muito bem. Isso. E depois, no final... Vem uma queda. Vem essa queda e aí esquecem do bom trabalho que ele fez. Mas, infelizmente, o futebol brasileiro é assim. E enquanto ele não tiver esse equilíbrio, ele não conquistar um título, ele não vai ser credenciado treinador de uma prateleira maior. Pegando o gancho no que você falou, vou pedir para aumentar o som aqui, torcedor do Fluminense ontem. Coloca aí. Torcida do Fluminense, ó. Rapaz do céu, Carlinhos, em cima do que você tá falando, parece que esqueceram que o time do Fluminense até pouquinho tempo atrás era uma máquina. Ainda foi uma partida ruim. É pra isso, pra mandar o Mário Bittencourt, o presidente, tomar um suco de caju e chamar o Fernando Diniz de burro? A gente que tá no futebol, né, tem que entender que o torcedor é passional, o torcedor é isso. A gente não domina a emoção do torcedor. E quando ele tá chateado, vendo o que a equipe está apresentando, tendo um apagão dessa forma, na minha opinião, ele está no direito dele de fazer isso, né? Porque é uma forma pacífica dele protestar. Vamos ver o que o Diniz falou sobre isso? A gente tem que ser paradinho. A postura do América, a falta de postura que o nosso time teve, principalmente no primeiro tempo. E a gente, na situação que a gente está, a gente tinha que ter entrado totalmente diferente. E eles mereceram o resultado. O torcedor tá aí, já veio, nos aplaudiu muitas vezes, e quando a gente apresenta o que a gente apresentou, o torcedor tem todo o direito de vaiar. A gente tem que assimilar e melhorar, isso que a gente tem que fazer. Tá todo mundo triste e tem que se sentir envergonhado, porque a gente tinha que fazer muito melhor do que a gente fez, principalmente no primeiro tempo. Bom, Amêndola, a coletiva do Diniz foi avisado pela assessoria o seguinte: ele tem compromisso, ele tem viagem, Isso. Então não pode ser muito longa. E aí, ser muito longa, se você vai me entrevistar, depende também das minhas respostas, né? Dúvida. Eu controlo ali. Claro. Óbvio que o Fluminense perdeu e ele tinha um compromisso. Mas a coletiva dele durou 3 minutos e meio. Nem o miojo, quer dizer, o miojo dá 3 minutos, né? 3 minutos e meio. É engraçado, eu tava na zona mista esperando os jogadores passarem e aí o pessoal comentando, só tem 4 ou 5 jornalistas lá na coletiva, alguém vai pra lá, não sei o quê. E aí foi pra lá, mas aí assim, foi numa questão de 5 minutos. A pessoa foi pra lá, 5 minutos depois passou o Diniz atrás, eu falei, já acabou? Aí o pessoal comentou, as respostas dele foram bem curtas,
ele pareceu bem descontente com a situação, e ele geralmente ele faz assim, o torcedor não adianta ficar revoltado, perdeu, tinha que estar... O Fluminense deu 2 dias de folga pro elenco, só volta a treinar na quarta-feira, até porque só volta a jogar na semana que vem, e aí o Diniz foi para São Paulo para ficar com a família, então esse é o motivo da viagem dele, ele sempre faz isso quando tem folga, então não é porque, perdeu que o Diniz saiu do Rio de Janeiro para ficar aqui. É importante esclarecer isso. É bom deixar claro. Ele sempre faz isso, ele sempre vai para São Paulo para ficar com a família, então não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, uma crítica minha ao trabalho do Diniz, gosto muito dele, acho que é corajoso, trouxe uma nova forma de ver o futebol, mas o time dele precisa ter uma outra alternativa. Não dá para ele ser fiel e olhar só dessa maneira para esse time. Sair trocando passe é interessante? Sim, é interessante, mas você precisa ter uma outra alternativa de jogo. Ontem, o América Mineiro fez uma marcação individual que o time não conseguiu jogar. Quando os homens de frente dominavam a bola, já vinha alguém, roubava. Então, assim, se a gente pegar as estatísticas, a quantidade de bola que o América Mineiro roubou no campo de ataque, ou seja, no campo de defesa do Fluminense, é uma enormidade. Então, eu acho que ele precisava organizar, não só esse time, como todos os times dele, também de uma outra maneira. Esse jeito não está entrando no jogo, vamos tentar fazer de uma outra forma. Vamos tentar uma ligação direta, já que o agrupado não está dando, vamos tentar espalhar o time, vamos tentar atrair os jogadores de lá para essa posição do campo. Acho que faltava um pouquinho disso. Agora, sobre as vaias da torcida, os gritos de burro, eu acho que a questão do grito de burro é injusto. Eu acho que ele não merece isso. E para mim o pior, mas a torcida ela é soberana. Mas você viu que ela tem razão. Ele falou? Ele mesmo disse que assim... Tem que assimilar. Tem que assimilar. Tá dentro do futebol. Então faz parte do contexto. Então, assim, o torcedor é passional. Só que eu não acho que isso deveria acontecer durante o jogo. Eu também acho. Eu acho que poderia esperar pelo menos o final do primeiro tempo. Espera o final do jogo. Ontem, quando tomou o primeiro gol, o Maracanã foi abaixo. E aí a gota d'água foi quando ele chamou o Marrone. Quando ele chama o Marrone, aí, meu amigo, aí a torcida foi a loucura. Aí a torcida foi a loucura. Aí vem os gritos de burro. E aí a situação começa a ficar um pouco mais delicada. Mas assim, foram mais de 23 mil torcedores ontem do Fluminense no Maracanã. Saíram num domingo quase que chuvoso para acompanhar esse time. Tem o direito de criticar, eu acho que tem o direito de criticar, mas poderia ter sido feita no final do primeiro tempo ou então no fim do jogo. Acho que durante o jogo atrapalha muito o andamento da partida. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!